Você provavelmente sabe que o início do universo Marvel foi o Quarteto Fantástico. Mas você sabia que o início da Marvel foi o Namor? Meu nome é Diego Morro. Tá na hora da gente viajar no tempo. Eu fiz um vídeo explicando como é que surgiu a primeira revista em quadrinho nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link aqui se você ainda não viu. Um resumo rápido, ela foi feita como um material promocional. Era dada, né, quando alguém comprava um produto. A ideia pegou e logo apareceram várias revistas nesse sentido, e foi aí que surgiu Namor, o Príncipe Submarino. Mas antes da gente falar disso, a gente tem que falar do cara que foi atrás desse personagem e deu origem à sua editora. O Moe Goodman nasceu em 18 de janeiro de 1908, ali em Nova York. Ele faz parte dos vários nomes da região de Nova York que vão construir o mercado de quadrinhos nos Estados Unidos. Ele era o irmão mais velho de 17 filhos de um casal de imigrantes da Lituânia. Esse casal se conheceu nos Estados Unidos, como diversos imigrantes nesse começo do século XX. Eles se conheceram ali nos Estados Unidos, casaram, tiveram seus 17 filhos, e o Moe era o mais velho. Justamente quando a Grande Depressão está quase chegando, né, tá naquela panela de pressão ali nos Estados Unidos, que vai estourar na Grande Depressão, durante a sua juventude aí, o Moe resolve fazer um mochilão pelos Estados Unidos, rodar vários estados, e vai inclusive dormir em acampamentos de moradores de rua. Em 1929, justamente quando quebra a Bolsa de Nova York e explode a Grande Depressão, ele muda o seu nome para Martin, que era uma coisa bem comum entre, né, os descendentes de judeus ele mudarem o seu nome. Né? O Bill Finger, né, na verdade, o nome do Bill não é o nome do Bill não é William, né, que Bill é diminutivo de William. Não, o nome do Bill era Milton Finger. Ele muda para Bill Finger. Isso, vários vão fazer isso, né? Bob Kane, vários Stan Lee, vários vão fazer essa mudança no nome. Então o Moe vira Martin Goodman. E é justamente aí que ele conhece o seu futuro grande amigo, o Louis Silberkleit. E o Louis Silberkleit simplesmente vai ser o dono da Archie Comics. E essa amizade dos dois vai ajudar a, né, dar uma cara para o mercado de quadrinhos nos Estados Unidos. Ele começa a trabalhar para o Louis, né, ele vira amigo do Louis, começa a trabalhar para o Louis, uma empresa que é a Eastern, que faz a distribuição de revistas. Tá? O que acontece? Um dos clientes do Martin é simplesmente o Hugo Jean Bark, que é o cara que fez a primeira revista de ficção científica, é considerado o pai da ficção científica na cultura pop. Por isso o prêmio Hugo, que é o Oscar, né, da ficção científica, o prêmio Hugo tem esse nome em homenagem a ele. Ele era um dos clientes do Martin. Só que a crise econômica faz essa empresa fechar em outubro de 1932. Mas antes disso, o Martin conseguiu ter muita experiência, ele chega a virar gerente da empresa, e isso vai ser ótimo para o futuro dele. Porque logo depois que essa empresa fale, ele e seu amigo Louis e mais alguns investidores, eles vão criar a Mutual Magazine, que também é aos moldes da National, né, do Donfield e do Leibowitz. É uma empresa que tem várias empresas, porque eles faziam isso na época para questão de impostos, né, para pagar menos impostos. Eles iam abrindo várias empresas, várias editoras, tal, tudo, né, um pool de empresas, por vários motivos, inclusive para evitar processos também. Então eles fazem isso, eles vão criar esse pool de empresas, e o Martin Goodman, então ele fica responsável, ele vira o gerente de uma dessas editoras desse grupo aí, que é a New Stand Publication. O editor Martin Goodman então estreia com a Western Supernovel Magazine, publicada com capa de maio de 1933. E ele está sempre farejando, sempre de olho no que os leitores querem. Por isso que já no mês seguinte ele simplesmente troca o nome da revista. A revista recém foi lançada e ele já troca o nome. Ela passa a se chamar Complete Western Book Magazine. E aí a gente vai ter já desde o começo uma característica do empresário Martin Goodman. Ele simplesmente troca o nome das suas revistas, né, os seus títulos, ele troca o nome das suas empresas, como quem troca de cueca. Ele não está nem aí para a questão de construir uma marca. Isso desde o começo o Martin Goodman já pensa assim. Nesse período aí, entre as revistas pulp que ele vai publicar, a gente tem a All Star Adventure Fiction, a Mystery Tales, a Real Sport e a Star Detective. E tem também uma pulp de ficção científica chamada Marvel Science Stories, que publica, aliás, as histórias de uma versão do Tarzan chamado Ka-Zar. Sim, essa Marvel Science Stories é um spoiler do futuro do Martin Goodman.
Em 1937, a gente tem uma das maiores lendas da história dos quadrinhos dos Estados Unidos que não se sabe se é verdade ou não, não tem nenhuma comprovação sobre isso, mas o Martin gostava de falar, de contar essa história, que é a seguinte: ele e a esposa estavam passeando, né, em lua de mel na Europa e eles tinham comprado passagem para o famoso dirigível, o Hindenburg. Só que eles não conseguiram assentos junto. E aí então eles resolveram, né, desistir dessa viagem e voltar de avião para os Estados Unidos. E com isso eles escaparam do trágico acidente de 6 de maio, né, que é quando esse dirigível, famoso, né, dirigível, está chegando ali nos Estados Unidos, está chegando em New Jersey e simplesmente pega fogo e mata todos os seus passageiros. Né? Aliás, é o fim, né, da era dos dirigíveis, porque ficou provado que aquilo era uma bomba aérea que podia matar todo mundo a qualquer momento com o gás. Né? Então, né, tem as famosas fotos, o famoso vídeo, você já deve ter visto, né, infelizmente, né, o dirigível pegando fogo e caindo no chão ali e matando todo mundo. Então, diz a lenda que o Martin estaria ali e acabou na última hora saindo. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Mas teve uma nave que chamou muita atenção dele, que foi o foguete do pequeno Kal-El. Quando o foguete do Kal-El saiu de Krypton para pousar nas páginas da Action Comics número 1, da National, hoje DC, o Martin Goodman se ligou e falou: opa, isso aqui é legal, esse tal de super-herói é interessante, vou fazer isso também. Só que ele não quis ir atrás do estúdio do Eisner e do Iger, ele resolveu ir atrás do concorrente deles, que era o Funnies Inc. O estúdio Funnies Inc. ele foi fundado pelo Lloyd Jacket no final da década de 30. E também virou uma plantação de talentos, né, a exemplo do estúdio do Eisner e do Iger, né, plantação de talentos, plantação de personagens, muita gente importante, muita coisa nasceu dali, porque era, né, talvez o grande concorrente do Eisner e do Iger. Tá? A experiência do Lloyd vem do começo das histórias em quadrinho, ele simplesmente foi editor do Major Malcolm Wheeler Nicholson, o cara que vai fundar a National DC e depois vai ser roubado pelos citados, né, Donfield e Leibovitz, os safados, né, sócios do Major, vão lá e roubam a empresa do Major. E aí, quando isso acontece, o Lloyd vê e diz: não vou ficar aqui dentro, não, vou cair fora. Não quero trabalhar com esses caras, não. Ele era, né, meio que o braço direito do Major, ele fez várias, editou, inclusive a famosa, né, New Fun, The Big Comics Magazine. Ele chegou a editar 4 edições dessa revista, que é uma das primeiras revistas em quadrinhos dos Estados Unidos. Mas o Lloyd não gosta do que acontece, cai fora e vai passar por outras editoras. Ele vai passar, inclusive, pela Centaur Publication. Lá ele vai criar o personagem Arrow, sim, né, tem o clima que você está imaginando, e junto com o Bill Everett, ele vai criar o Amazing Man. Sim, a galera estava desesperada para ter um novo Superman. Então ele e o Bill Everett criam o Amazing Man. A curiosidade é que esse Amazing Man ele acaba depois sendo homenageado pela Marvel, né? A Marvel anos depois puxa ele e faz ele acaba entrando, fazendo parte do universo ali do Punho de Ferro. Como o Eisner, né, o Lloyd ele identificou que tinha uma demanda, que as editoras estavam correndo atrás do novo Superman, então as editoras estavam publicando vários super-heróis, então tu precisava de gente publicando, né, gente criando essas revistas de quadrinho, então é lá que ele vai montar, com essa ideia que ele monta o seu estúdio e vai chamando vários parceiros, né, vários colegas, para trabalhar para ele e alimentar as editoras. Um dos primeiros projetos que eles fazem é a Motion Picture Funnies Weekly, que é para ser uma revista moldes, né, aos moldes da primeira revista em quadrinhos, é para ser uma revista promocional, uma revista que será dada nos cinemas para quem compra ingresso, tal, que teria os patrocínios de produtos ali dentro, tal. Essa era a ideia, era uma revista que não seria vendida, ela seria dada em sessões de cinema. Só que o negócio não dá certo. Ela é lançada com capa de abril de 1939, mas não funciona. Ela só tem nessa primeira edição aí, acaba, né, não conseguindo patrocinador, tal, a revista acaba morrendo. Mas qual é a importância histórica dessa revista? É nessa revista que o amigo e parceiro aí do Lloyd, o Bill Everett, cria Namor, Príncipe Submarino. É essa revista que nasce morta que apresenta pela primeira vez o Namor. E o Namor ele tem uma abordagem extremamente revolucionária para a época. Ele é apresentado como, né, ele é filho de um capitão com uma princesa da mitológica, do reino de Atlântida, só que ele é apresentado como um anti-herói e é um cara que está putaço que a humanidade está, né, poluindo, destruindo os oceanos. Imagina, a gente está falando da virada ali do começo dos anos 40, né, 39 para 40, e já tem esse discurso
ecológico, já tem essa coisa de ser um anti-herói, é algo realmente muito novo. Claro que ao longo dos anos, ao longo das décadas, o Namor ele vai sofrer várias mudanças para se encaixar no universo Marvel, inclusive ganhar calças. Com o cliente Mark Goodman, então, querendo fazer a sua primeira revista de super-heróis, o estúdio do Lloyd, então, resolve montar um mix com 4 personagens. O Lloyd vai lá e resgata o Namor dessa revista morta, né? Porque, pô, a ideia era boa, então a revista não deu certo, mas o personagem é legal. Então, o Namor vem fazer parte da primeira revista do Mark Goodman. O segundo personagem que eles usam, ele pede para o seu autor, né, o Carl Burgs, que era roteirista e desenhista, criar um personagem novo. E aí o Carl vem e apresenta o primeiro Tocha Humana, que é o Tocha Humana Robô, para outro vídeo, né, porque ele é muito importante, então outro vídeo eu vou explicar melhor ele. O segundo personagem é o Tocha Humana Robô. O terceiro personagem é um personagem que o próprio Martin já tinha publicado nas suas revistas Pulp, que é o Masked Raider, né, o Cavaleiro Mascarado, que é uma imitação, né, do Lone Ranger, né, que é o Cavaleiro Solitário, misturado com sombra ali. Então, esse é o terceiro personagem que eles vão colocar na primeira revista em quadrinho. E o quarto personagem é um personagem criado pelo Paul Gustafsson, que se chama The Angel, o Anjo. E essa história é muito cara da era, né, as editoras chamam de Era de Ouro, a ingenuidade da Era de Ouro. O Thomas Holloway, ele é filho de um diretor de presídio, e aí como é super normal, né, já que teu pai é diretor de presídio, você é criança, você cresce no meio dos presos. Ele vive lá no presídio, ele é o mascote dos presos, e aí com os presos ele aprende a ter várias técnicas para combater o crime, e ele vira então um super-herói sem poderes, só com a sua roupa de anjo. Mais pra frente, depois, ele, para justificar, né, o seu nome Angel, ele vai ganhar a capa de Mercúrio e ele vai passar a voar, né, porque, né, precisava de poderes, exemplo do Superman, então só o Batman dá certo sem poderes, então todo mundo começa a ter poderes, e aí então o anjo ganha poderes. Ele some dentro da Marvel, né, até porque o nome Angel, anjo vai parar nos X-Men, né, então ele, né, não tem mais esse personagem, mas de vez em quando ele é homenageado, de vez em quando a gente vê, né, já vi várias vezes que aparecem heróis da década de 40 e tal, tá lá o seu anjo desenhadinho lá, o mascote dos presidiários. Esses 4 personagens, então, né, eles fecham o mix da primeira revista de super-heróis do seu Martin Goodman. Com esse mix, então, montado, vai para os pontos de venda, então, com capa de outubro de 1939, a primeira revista em quadrinhos de super-herói da editora do seu Martin Goodman, que é a Marvel Comics número 1. E já na próxima edição, ele mudou o nome, porque ele não conseguia. Ele mudou o nome da revista para Marvel Mystery Comics. Essa primeira edição, como eu já falei em outros vídeos aqui, vendeu muito bem, muito bem. Vendeu quase 800 mil cópias, teve que ter reimpressão e tal. E aí o Martin Goodman viu que, opa, realmente aqui a gente tem aqui, né, um caminho aqui, a gente achou um novo nicho aí, esses super-heróis aí, esse negócio tá dando certo. Só que ainda vai demorar um pouquinho para ele ter a sua galinha dos ovos de ouro, que é um certo capitão criado pelo Joe Simon e pelo Jack Kirby. Ainda vai demorar um pouquinho para aparecer esse capitão. Antes desse capitão aparecer, o Martin Goodman, muito malandro, ele faz uma jogada muito inteligente e muito sacana. Ele vai lá e rouba o Joe Simon, criador desse tal capitão com o Jack Kirby. Ele vai lá e rouba o Joe Simon do Fannis. O Joe Simon estava trabalhando, né, para o Lloyd, ele vai lá e rouba ele para ser o seu editor-chefe, para cuidar da editora Time. Por quê? Qual é a sacada? Qual é a sacanagem que ele faz? Ele se dá conta que, no fundo, ele não precisa do estúdio. Que o Lloyd é apenas um agente. O que ele precisa é dos autores. E aí o que ele faz? Como ele é o cliente, ele começa cada vez mais a pedir alterações, para esgoelar o Lloyd. Porque no momento, claro, tu começa a alterar, tu tá deixando de atender outras editoras, né? Tu começa a dificultar o trabalho do estúdio. Então ele vai esgoelando o estúdio ali, ao mesmo tempo que ele faz uma proposta de um bom salário, ele melhor, tal, não sei o quê, porque os artistas ganhavam por produção, né? E aí ele vai lá e diz, não, olha só, vem cá e tu vai ganhar X por mês pro Joe Simon. Então ele rouba o Joe Simon para ser o seu editor-chefe, para cuidar da sua nova editora Time. E quando o Lloyd ali fica mal das pernas, até porque, né, começa a ficar cada vez mais complicado ali para ele e tal, o Martin Goodman vai lá e diz assim, não, peraí, deixa que eu compro os personagens de ti. E ele vai lá e começa a comprar os personagens. Ele compra o Namor, ele vai comprar o Tocha Humana, o Anjo, ele começa a comprar os personagens para sua editora. E é essa atitude do Martin Goodman
e a atitude lá da National, dos sacanas Donfield e Leibovitz, passar a perna nos meninos que criaram o Superman, papo para outro vídeo. Essas duas atitudes, das duas que vão ser as duas maiores editoras, né, a DC e Marvel, de passar a perna nos autores e se dar conta que eles têm a faca e o queijo na mão, porque eles têm os autores trabalhando para eles e eles são donos dos personagens, é isso que infelizmente vai moldar o mercado de quadrinhos nos Estados Unidos, e é por isso que nas próximas décadas a gente vai descobrir várias histórias tristes de autores sendo explorados pelas editoras. É nesse momento aí que o Martin Goodman passa a perna no Lloyd, no seu estúdio, compra os seus personagens, ao mesmo tempo que, paralelamente, a National DC também estava fazendo isso, já tinha feito isso, na verdade, né, com o Superman. Aí começa todo o mercado de quadrinhos dos Estados Unidos e começa todo o sofrimento dos autores de quadrinhos dos Estados Unidos. E foi assim, então, que o Namor se tornou, então, a base da futura Marvel. Mesmo até antes do Tocha Humana, que todo mundo fala, porque o primeiro Tocha Humana é o começo da Marvel. Não, o Namor chega antes, porque o Namor já tinha sido criado antes. O Namor, então, vai ser a base de tudo. O Namor chegou agora no cinema, mas ele é o início da Marvel. E sim, como você já sabe, ou se deu conta agora, quando Stan Lee e o Jack Kirby, o Steve Ditko, começam a criar o universo Marvel lá, o Stan Lee, como editor-chefe, ele rebatiza, né, ele troca o nome da editora Atlas para Marvel, em homenagem a essa primeira revista, onde estava lá o Namor, o Tocha Humana, o Cavaleiro Mascarado e o Anjo, que é a revista que começa tudo. Então, o seu Namor é a pedra, né, angular, é a pedra inicial do universo Marvel. Ó, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar para o presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, comenta, compartilhe, diga sobre o que você quer saber e daqui a pouco eu volto para mais uma viagem no tempo na nossa maravilhosa Dona Arte. Tchau!